Purim Sameach para todos, né? Feliz Purim. Purim é uma festividade muito especial, uma das melhores festas judaicas. São 7 festas ao todo, ao longo do ano. E Purim, na minha opinião, uma das melhores festas. Nós judeus, nós temos alguns eventos onde a festa ela é um jejum, né? É jejum de água, é jejum de comida, né? Não existe para nós judeus, né? Virando até um trava-língua, né? Jejum com judeus. Nós judeus não existe jejum de uma coisa ou de outra. É sempre água e comida. Nós temos os chamados meio jejum, né? Que é antes ali do nascer do sol, inicia-se, né? Com o nascer do sol, até o pôr do sol. É o meio jejum, né? Então, 12 horas aí sem comer e sem beber. E o jejum completo, o Shelem, né, completo, que é de 24 horas. E aí nós temos um bônus, porque quem é do exílio, da Galut, né, nós que estamos fora das terras de Eretz Israel, das terras de Israel, nós temos 1 hora a mais. Então, quem está no exílio faz 1 hora a mais de jejum, que é, no caso, 25 horas de jejum de água e comida. Mas, professor, por que o senhor está falando de jejum no dia de uma festa que tem bastante comida, que tem bebida, né, que tem alegria pela libertação do povo de Israel? Eu estou falando porque nós tivemos um Ta'anit Esther, o jejum, né? Ta'anit, em hebraico, quer dizer jejum. Então, Ta'anit Esther, o jejum de Esther, em honra, em homenagem à rainha Esther, é quinta-feira. E aí vem mais uma curiosidade, né? O jejum, na verdade, ele é feito no dia anterior a Purim. No caso, Purim, ele começou hoje, no pôr do sol. E o curioso, né? Aí você diz, ué, professor, se é feito no dia anterior, para nós judeus, o dia ele começa no anoitecer. Então, Purim está começando agora à noite. Então, esse jejum não deveria ter sido sábado, durante o dia, só que no Shabat é proibido jejuar, a menos que tenha caído aí o Yom Kippur, né, o dia do perdão. Então, o jejum de Esther, o Tanit Esther, ele aconteceu na quinta-feira. Quinta-feira, agora que passou. Eu fiz esse jejum, a Johanna também fez. Né? E aí eu tenho que pedir desculpas aos que entraram recentemente. Os mais antigos sabem disso, né? Mas foi tão corrido e também devido à questão de saúde que me acometeu, eu acabei cometendo essa pequena falha de não instruir os novatos e o jejum tem que ter preparação, né? Você começa já pelo menos uma semana antes, você vai cortando o nível de sal, né? Você diminui aí o nível de sal, você diminui o nível de açúcar, de consumo de sal e açúcar, aumenta a ingestão de líquidos, né? Água, suco. E aí então você come bastante antes do jejum, né? O dia antes, e aí você passa tranquilo o jejum. Tá? Obviamente vocês vão ter essas melhores instruções nos próximos jejum que acontecerem, e principalmente no dia 9 de Av, que é um jejum completo, né, pela destruição do templo de Jerusalém, e também no Yom Kippur, que ainda está distante, mas que aí é pesado mesmo, que é aquele jejum, não só o jejum, mas também as súplicas, né, 25 horas. Quem fez comigo ano passado sabe como é que é. Mas Purim, ele é diferente. Purim, ele vem de uma palavra que significa por. Por tem o significado de sorte. Essa palavra por significa sorte. E a palavra sorte, ela tem um segredo, né? A palavra sorte, ela também significa... Ela também não, né?
ela significa destino. É uma das tantas palavras que significa destino. E aí veja que interessante. Alguém lançou sorte, perverso Haman, daqui para frente, né, depois na leitura da Megillah, vocês, toda vez que escutarem esse nome, vocês vão fazer barulho, tá? Quando eu falar esse nome, eu vou dar uma pausa aí para vocês fazerem o barulho de vocês. Depois eu continuo. O Deco ali já está preparado para fazer o barulho dele, né? E eu vou falar o nome, vou dar uma pequena pausa, vocês fazem um barulho e eu continuo. É muito importante vocês prestarem atenção em cada palavra da Megillah, tá? Só se cumpre esse mandamento quando você presta atenção em cada palavra da Megillah. E aí vai outra curiosidade. A Megillah, nossos sábios determinaram uma alahá que permite 3 coisas referentes à leitura da Megillat Esther. Tá? A Megillat Esther, que significa narrativa de Esther, ou seja, é a própria Esther quem está narrando a história. Veja que coisa interessante. Foi ela mesma quem narrou a história. Tá? A Megillat Esther, dizem nossos sábios, ela deve ser lida em hebraico ou grego. A primeira alternativa em hebraico, a segunda em grego, e a terceira na língua mais fluente das pessoas que estão ali presentes. Então não adiantaria eu ficar lendo em hebraico aqui e a maioria das pessoas não entenderem. Eu sei que tem certas comunidades que agem dessa forma, seja pela santidade da língua hebraica, mas o mandamento, a gente faz essa festividade, é para manter viva a lembrança do que aconteceu com o nosso povo, da libertação que o Criador, que Kadosh Baruch Hu, bendito seja Ele, nos proporcionou. E isso não se cumpriria se eu estivesse fazendo a leitura aqui em hebraico, sem que as pessoas entendessem. Então, o terceiro ponto é sim permitido pelos nossos sábios que nós façamos essa leitura na língua local, na língua que a maioria das pessoas entende. Tá? Como eu falei anteriormente, Megillat, esse T aí em hebraico, mais uma curiosidade para vocês, ele tem uma função. Tá? Depois, daqui a pouco, vocês me lembrem de compartilhar a tela, tá, gente? Para vocês não ficarem sem ver meu PC aqui daqui a pouco. Tá? Bom, então o que acontece? Esse T em hebraico, ele faz a função de em português. Né? Então, o original é Megillah. Uma Megillah significa uma narrativa. Ou seja, alguém narrou aquela história. E esse T, né, Megillat Esther, significa a narrativa de Esther. Foi narrado, alguns dizem que até foi escrito por ela. O que eu posso afirmar dentro da Alahá é que ela narrou, isso nada impede de alguém, um escriba, ter escrito, né? Mas a narrativa dela, quem narrou as palavras, aquilo que foi escrito posteriormente, foi a própria Rainha Esther. Estou muito feliz aqui com a Jade, né? Tá aí com os filhos dela, que são bênçãos dos céus, Baruch Hashem por isso. Todos ali fantasiados, para vocês verem, tá, gente? Fantasia não precisa de muita coisa. A mulher, quando ela é caprichosa, a Johanna fez isso também. Tá lá, pena que a câmera do notebook dela não está funcionando, tá tudo muito organizado, muito bem ornado, né? Ornamentado. A gente fez umas coroas também. Fomos no girafa, gente. Pegamos aquela girafinha, já vem com a coroazinha em formato de girafa, né? Ela fez lá umas modificações também. E a Johanna levantou a mão, né? Quer falar, Johanna? Era só para dizer que apesar da gente ter mais 1 hora de jejum, a gente também tem mais um dia de festa. Então, tá tudo certo. Verdade. Na Galut, 1 hora a mais de jejum do que quem está nas terras de Israel, né? Lembrando que Galut significa exílio. Mas também, quando nós temos festa, é um dia a mais de festa. Ou seja, hoje, Purim, em Jerusalém,
se comemora, nas terras de Israel, se comemora um dia de Purim, né? E aqueles que estão na Galut comemoram 2 dias da festividade. Então nós temos sempre essa vantagem. É 1 hora mais de jejum, mas também é um dia mais de festa. No Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, nós temos 1 hora a mais. Então nós ficamos 25 horas de jejum de água e comida, né? Quem está na Galut. Bom, meus queridos, compartilhar a tela aqui com vocês. E hoje, antes de ir para Megillat Esther, eu quero fazer uma coisa aqui muito interessante com vocês, tá? Eu vou ler algumas coisas a respeito da Megillah, que está no Talmud, para vocês conhecerem um pouquinho da história quando eu estiver lendo, né? Vocês entenderem um pouco do porquê que aquilo ali aconteceu, como aconteceu. A leitura da Megillah, ela é uma leitura muito cabalística. Quem estuda comigo o Cabalá vai perceber que tem muitos elementos cabalísticos. Seja os emissários do rei, né? Os conselheiros do rei, que tem o mesmo número das Sefirot, seja os filhos do perverso Haman, que tem os números das Klepot, e tantas outras condições análogas em comparação com a árvore da vida e também com a árvore contrária, né? Então vocês vão perceber muitos elementos. Vocês conseguem ver a minha tela, pessoal? Sim, bem visível. Ótimo. Bom, eu vou fazer a leitura aqui da Megillah, tá no Talmud, tá? Megillah 13a. E só para vocês conhecerem um pouquinho da história. A Guemará retoma sua explicação do livro de Esther. O versículo afirma a respeito de Mordecai que tinha sido exilado de Jerusalém, entre aspas, né? Em Esther, capítulo 2, verso 6. Rava disse: essa linguagem indica que ele foi para o exílio por conta própria, ou seja, ele não foi obrigado. Não porque foi forçado a deixar Jerusalém, ele sabia que seria necessário para aqueles no exílio e, portanto, conscientemente deixou Jerusalém para atender às necessidades de seu povo. O versículo afirma: e ele tinha criado Radassa, isto é, Esther. Ela é referida como Radassa e ela é referida também como Esther. Qual era seu nome verdadeiro? É ensinado em uma baraíta que os sábios diferiam em sua opinião sobre qual era de fato o seu nome e qual era uma descrição. Rabi Meir diz: Esther era seu nome verdadeiro. Por que então ela se chamava Radassa? Por causa dos justos, que são chamados de Murtas, Hadassim, e assim se afirma, e ficou entre as Murtas, Hadassim, Zacarias 1:8. Então ele mostra aqui que alguns sábios divergem. A primeira opinião que ele trouxe foi de Rabi Meir, que diz que, na verdade, né, Esther era o nome verdadeiro e não Hadassa. Rabi Yehuda diverge de Rabi Meir e diz: Radassa era seu nome verdadeiro. Por que então ela se chamava Esther? Porque ela escondeu a verdade sobre si mesma, como se afirma: Esther ainda não tinha dado a conhecer a sua parentela nem o seu povo. Rabi Nehemia concorda, e é assim que surge uma alahá, tá vendo, gente? É quando aparece uma opinião e todos concordam com ela. Rabi Nehemia concorda e diz: Radassa era seu nome verdadeiro. Por que então ela se chamava Esther? Este era seu nome não hebraico, pois devido à sua beleza,
as nações do mundo a chamavam em homenagem a Istahar, ou Istar, como alguns falam, né? Vênus. Benazai diz: Esther não era alta nem baixa, mas de tamanho médio, como uma árvore de murta. E por isso ela era chamada de Radassa, o nome hebraico que se assemelhava àquela árvore de murta. Rabi Yehoshua ben Korra disse: Esther era chamada de Radassa porque era esverdeada, tendo uma tez pálida como uma murta. Mas um cordão da graça divina estava amarrado em torno dela, dotando-a de uma bela aparência. O versículo inicialmente afirma a respeito de Esther, porque ela não tinha pai nem mãe. Porque precisa ser dito na continuação do versículo: E quando seu pai e sua mãe estavam mortos, Mordecai a tomou por sua própria filha? Rav Aha disse: Essa repetição indica que, quando sua mãe engravidou dela, seu pai morreu. E quando ela deu à luz, sua mãe morreu. De modo que ela não teve uma mãe ou um pai por um único dia. O versículo afirma: E quando seu pai e sua mãe estavam mortos, Mordecai a tomou por sua própria filha. Um Tana, que é uma pessoa que viveu na época da Tanar, né, a narrativa que nós temos no nosso livro, aquele período da Tanar, que vai desde os profetas, o profeta Shemuel, né, até o último dos profetas, é compreendido como período da Tanar. Tá? Então, quem viveu nesse período é chamado de Tana, ou Tanaim no plural. Né? Ensinou em uma baraíta, em nome de Rabi Meir. Não leia o versículo literalmente como para uma filha, mas sim como para um lar, bait. Isso indica que Mordecai tomou Esther para ser sua esposa. E assim afirma, mas o pobre homem não tinha nada, exceto um pequeno cordeiro de ovelha que ele havia comprado e criado, e cresceu junto com ele e com seus filhos. Comeu do seu pão e bebeu do seu próprio cálice, e deitou-se no seu seio, e foi como uma filha que vá para ele. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 3. Todos nós já conhecemos essa narrativa, né? Quando o rei David toma Batseba, ou Batseba em português, para ser sua esposa, e o profeta Natan vai até ele e lança uma narrativa, né? E ele está usando esse mesmo exemplo aqui. Foi como uma filha. Obviamente ela era casada, né? Com Urias, com Uriá, mas ele está pegando esse exemplo para mostrar que Esther não era filha, não era adotada, né? Mas sim era esposa de Mordecai. A Guemará questiona: por estar em seu seio, era como uma filha para ele? Em vez disso, a parábola em 2 Samuel fazia referência à tomada ilícita da esposa de outrem, e a frase deveria ser lida como um lar, bait, para ele, ou seja, uma esposa. Assim também aqui Mordecai a levou para uma casa, ou seja, uma esposa. O versículo afirma: e as 7 criadas escolhidas para tirá-la da casa do rei, que está em Esther capítulo 2, verso 9, Rava disse: ela tinha uma empregada separada para atendê-la todos os dias, e ela contava os dias da semana para eles. Então ela estava sempre ciente de quando o Shabat era, né? Quando era o Shabat. O verso continua: e ele avançou ela e suas empregadas para o melhor lugar na casa das mulheres. Rava disse: o avanço no versículo sinaliza que ele a alimentou com comida de judeus.
ou seja, comida kasher. E Shemuel disse um atendimento alternativo. O avanço foi um ato bem intencionado, em que ele alimentou seu porco traseiro, pensando que ela veria isso como uma iguaria, né? Então apresentou um alimento que não era kasher, que não era apropriado, né? A melhor parte do porco, embora na verdade eles não fossem kosher, apropriados, né? Lembrando que essa palavra em hebraico significa apropriado. E Rabi Yohanan disse, um terceiro entendimento, ele lhe deu vegetais, o que não representava um problema em relação às leis da kashrut. E assim afirma a respeito da bondade feita por Daniel e seus companheiros. Então o mordomo levou sua comida e o vinho para que bebessem, e deu-lhes legumes. O versículo afirma 6 meses com óleo de mirra. A Guemará pergunta, o que é o óleo de mirra? Rabi Ria bar Abba disse, é o óleo aromático chamado setak. Rav Huna disse, é um óleo cosmético derivado de azeitonas que ainda não atingiram 1/3 de seu crescimento. É igualmente ensinado em uma baraíta. Rabi Yehuda diz, Ampaknon é o óleo de azeitonas que não atingiram 1/3 de seu crescimento. E é porque é manchado no corpo? Porque remove os pelos e suaviza a pele. O versículo diz, a noite foi e de manhã voltou. Esther 2,14. Rabi Yohanan diz, da crítica implícita daquele homem perverso, Ahasverosh, o rei, né, da nossa história, que coabitava com muitas mulheres, aprendemos também seu louvor de que ele não se envolveria em relações sexuais durante o dia, mas de uma forma mais modesta à noite. O versículo afirma, e Esther obteve favor aos olhos de todos os que a olhavam. Rabi Elazar disse, isso ensina que ela apareceu a todos e a cada um como se fosse um membro de sua própria nação e, portanto, obteve favor aos olhos de todos. O versículo seguinte afirma, então Esther foi levada ao rei Ahasverosh para sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tevet. Foi por ato de providência divina que Esther foi levada a Ahasverosh em um mês frio de inverno, no qual o corpo se deleita com o calor de outro corpo, e, portanto, ela encontrou favor em seus olhos. O versículo afirma, e o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela obteve graças e favor aos seus olhos, mais do que todas as virgens. Rav disse, essa linguagem dupla indica que se ele quisesse provar nela o gosto de uma virgem durante a relação sexual, ele o provava, e se ele queria experimentar o gosto de uma não virgem, ele o provava, e portanto ele amava mais do que todas as outras mulheres. A gente vai ver na narrativa mais à frente, né, que Esther, como já foi dito, ela era casada, então aquela obrigação, né, de conseguir uma virgem para o rei, ele não levou em consideração o fato dela não ser virgem, né? O versículo afirma, então o rei fez uma grande festa para todos os seus príncipes e seus servos, até mesmo a festa de Esther. A Guemará explica que isso foi parte de uma tentativa de fazer com que Esther revelasse sua verdadeira identidade. Ele fez uma grande festa em sua homenagem, mas ela não revelou sua identidade a ele. Ele baixou os impostos em nome dela, mas mesmo assim ela não revelou para ele. Ele enviou presentes aos ministros em seu nome, mas mesmo assim ela não revelou a ele. O versículo afirma, e quando as virgens se reuniram pela segunda vez, e Mordecai se sentou na porta do rei, a Guemará explica, a razão pela qual Ahasverosh reuniu as mulheres foi que ele foi
e recebeu conselhos de Mordecai sobre o que ele deveria fazer para que Esther revelasse sua identidade. Mordecai disse-lhe: via de regra, uma mulher tem ciúmes apenas da coxa de outra mulher. Isso é um código, tá, gente? Portanto, você deve tomar para si mais mulheres. Mas, mesmo assim, ela não lhe revelou suas origens, como está escrito. Esther ainda não havia dado a conhecer sua parentela, nem seu povo. Rabi Elazar disse: qual é o significado do que está escrito? Ele não retira os olhos dos justos, mas com os reis no trono, ele os estabelece para sempre, e eles são exaltados. Isso ensina que, em recompensa pela modéstia demonstrada por Rachel, ela merecia que Shaul, que também era modesto, descendesse dela. E, em recompensa pela modéstia demonstrada por Shaul, ele merecia que Esther descendesse dele. A Guemará explica qual foi a modéstia demonstrada por Rachel. É como está escrito: Yaakov disse a Rachel que era irmão de seu pai e que era filho de Rivka. Gênesis, Bereshit 29:12. Pode-se perguntar, ele era Yaakov de fato irmão de seu pai? Mas ele não era filho da irmã do pai? Pelo contrário, deve-se entender que quando Yaakov conheceu Rachel, ele lhe disse: você vai se casar comigo? Ela lhe disse: sim, mas meu pai Lavan é um vigarista e você não será capaz de enganá-lo. Yaakov aliviou-lhe os medos, dizendo-lhe que é irmão de seu pai, referindo-se não à sua filiação familiar, mas sim à sua capacidade de lidar com o pai em seu nível, como se dissesse: eu sou seu irmão em engano. Ela lhe disse: mas é realmente permitido que os justos se envolvam em engano? Ele lhe disse: sim, é permitido quando se trata de indivíduos enganadores. Como diz o versículo: com os puros vos mostrarás puros, e com os perversos te mostrarei sutis. 2 Samuel, capítulo 22, verso 27. Indicando que se deve lidar com os outros da maneira apropriada à sua personalidade. Yaakov então lhe disse: qual é o engano que ele planejará realizar e para o qual eu deveria estar preparado? Rachel disse-lhe: eu tenho uma irmã que é mais velha do que eu, e ele não se casará comigo antes dela, e tentará dar-lhe no meu lugar. Então Yaakov deu-lhe certos sinais distintivos que ela deveria usar para indicar a ele que ela era realmente Rachel e não sua irmã. Quando a noite de núpcias chegou e Lavan planejou trocar as irmãs, Rachel disse a si mesmo: agora minha irmã ficará envergonhada, pois Yaakov lhe pedirá os sinais e ela não os conhecerá. Então ela os deu a ela, a irmã, e assim que está escrito: e aconteceu que pela manhã, eis que foi Lia. Isso implica, por inferência, que até agora ela não era Lia. Em vez disso, devido aos sinais distintivos que Rachel havia dado a Lia, ele não sabia até agora, quando era a luz lá fora, que ela era Lia. Portanto, Rachel merecia que Shaul descendesse dela, devido ao seu ato de modéstia em não revelar a Yaakov que ela havia mostrado os sinais a Lia. E qual foi a modéstia demonstrada por Shaul? Como está escrito: mas da matéria do reino da qual Samuel falou, ele não lhe contou. Shaul expressou sua modéstia ao não revelar a promessa de Samuel de que ele seria rei, e assim merecia que Esther descendesse dele. Da mesma forma, Rabi Elazar disse: quando o santo bendito seja ele, atribui grandeza a uma pessoa, ele a atribui a seus filhos e aos filhos de seus filhos para todas as gerações, como se afirma: ele não retira seus olhos dos justos, mas como os reis no trono, ele
se estabelece para sempre e eles são exaltados. Gente, tem um barulho de papel aí. Por favor, quem tiver com o microfone aberto, verifica isso, tá bom? Bom, gente, aqui eu quero fazer uma pausa e eu quero agradecer, né? Quero agradecer olhando aqui para vocês. Meu irmão, Erro, será que você consegue abrir a câmera? Nem que seja por um momento. Se conseguir, eu vou ficar muito agradecido. Gratidão, meu irmão. Gente, me permitam, eu já volto, tá? Só quero fazer essa leitura aqui novamente. Rabi Elazar disse: quando o santo bendito seja ele, atribui grandeza a uma pessoa, ele a atribui a seus filhos e aos filhos de seus filhos para todas as gerações, como se afirma. Ele não retira seus olhos dos justos, mas com os reis no trono, ele os estabelece para sempre e eles são exaltados. Eu quero agradecer aqui ao meu irmão Yehohaná, ao meu irmão André Ramos, o Deco, tá? A esposa do Yehohaná, a Rose, porque vocês três são os patrocinadores desse Purim, do meu Purim desse ano. Vocês sabem o que vocês fizeram. Gratidão. Vocês são esses justos que são estabelecidos no trono. E a mesma bênção de vocês alcançará e alcança toda a descendência de vocês. O Criador bendito seja Ele, Ele abençoe a todos vocês. Tá? E firme paz sobre vocês. E se confirme aquilo que disse o salmista Davi: nunca vi a descendência de um justo mendigar o pão. E, meus queridos, que haja descendência que não cesse, porque para os céus não há nada impossível. Tudo a seu tempo e tudo da forma que os céus querem. Gratidão a vocês. Tá bem? Meu irmão Hierro, gratidão. Se você quiser, pode fechar a câmera, tá? Fica à vontade. Daqui a pouco eu abro, tá? Não deixar eu falando sozinho aqui. Bom, e se ele se torna arrogante devido a isso, o santo bendito seja ele o rebaixa para humilhá-lo, como é afirmado no versículo seguinte. E se eles estão amarrados em correntes e são mantidos em cordões de aflição, então ele lhes declara seu trabalho e suas transgressões, e eles se comportaram orgulhosamente. A Guemará retorna à sua exposição da Megilá. O versículo afirma: porque Esther aderiu às palavras de Mordecai como fez quando foi criada com ele. Rabi Ermia disse: isso ensina que ela mostrava suas descargas, né, mensais. As mulheres passam por isso, entendem muito bem. Aos sábios para perguntar se ela era pura ou impura. Referindo ao período de Nidá, né? Inclusive, nós vamos estudar as leis de Nidá futuramente. O versículo continua: como ela fez quando foi criada com ele, o Mordecai. Raba Bar Lima, olha aqui o sobrenome Lima, né? Quem tem sobrenome Lima aí, quer saber a ascendência judaica, né? Muito antigo. Milenar, milhares de anos. Alguém deu um grito aí. É nós o limite. Uhul! Raba Bar Lima disse em nome de Rav, gente, mais 2000 e tantos anos isso aqui, tá? Isso significa que ela mantinha um relacionamento com Mordecai, pois ela se levantava do colo de Ahasverosh, mergulhava em um banho ritual e se assentava no colo de Mordecai. Aqui eu explico, tá, gente? Não é que ela tinha mais de uma relação com o homem, não. Ela ainda mantinha o respeito por Mordecai, como judia que era, pelo passado que tinha com ele, a ponto de verificar, de tirar dúvidas a respeito do processo de Nidá, que é um processo de santificação. Tá? Então, ela não se consultava com alguém que era um goi, Ahasverosh, mas sim com Mordecai. A Megilá continua. Naqueles dias, enquanto Mordecai estava sentado na porta do rei,
2 dos camareiros do rei, Bigtan e Teresh, daqueles que guardavam as portas, ficaram furiosos e procuraram impor as mãos sobre o rei Ahasverosh. Rabi Hia bar Abba disse que Rabi Yohanan disse: o santo bendito seja ele, fez com que um mestre se zangasse com seus servos, a fim de cumprir a vontade de um homem justo. E quem é esse? Trata-se de Yosef, como se afirma no relato do mordomo Mor, sobre como o faraó se irritou com ele e com o padeiro Mor e os mandou para a cadeia. E havia conosco um jovem, um hebreu. Quem conhece a história sabe, né? Depois o padeiro ele lembra da história, né? E ele vai lá e conta. Padeiro não, perdão, acho que é o mordomo, né? O copeiro. E ele lembra de Yosef e Yosef interpreta o sonho do rei. Então está sendo dito aqui que o santo bendito seja ele fez com que um mestre se zangasse com seus servos, a fim de cumprir a vontade de um homem justo. Ou seja, se utilizou dessa situação para que isso beneficiasse Yosef no futuro. Da mesma forma, o santo bendito seja ele, também fez com que os servos se zangassem com seu mestre, a fim de realizar um milagre para outro homem justo. E quem é ele? É Mordecai. Como a respeito do complô para matar o rei está escrito. E o assunto se tornou conhecido de Mordecai. A Guemará explica como o assunto se tornou conhecido por ele. Rabi Yohanan disse: Bigtan e Teresh eram 2 tarsianos, e eles conversavam um com o outro na língua tarsiana. Eles disseram: desde o dia em que Esther chegou, não dormimos, pois Ahasverosh esteve com Esther a noite toda, e ele tem nos ocupado com suas exigências. Venham, lancemos veneno no cálice do qual ele bebe, para que ele morra. Mas eles não sabiam que Mordecai era um dos que se sentava no Sinédrio, no Sanhedrin, que se reunia na Câmara e que ele sabia 70 línguas, uma necessidade para os membros do Sanhedrin. Então, os juízes do Sanhedrin, da alta corte de Israel, ele tinha que saber 70 línguas, os 70 idiomas que existiam no mundo, as 70 raízes dos idiomas que existiam no mundo naquela época. Então, esses dois, por acharem que ninguém mais entendia, por eles serem tarsianos, mas Mordecai, por ser membro do Sanhedrin, ser um dos juízes da corte de Israel, do povo de Israel, ele entendeu o que aqueles guardas tramavam contra o rei. Enquanto planejavam seu enredo, um deles disse ao outro: meu posto e seu posto são idênticos. Como então um de nós pode deixar nossa posição para ter sucesso em nosso complô, para envenenar o rei? O outro disse-lhe: vou guardar tanto o meu posto como o seu posto. E isto é como está escrito a respeito da revelação do rei de Mordecai sobre o plano de matar o rei. E quando se indagou sobre o assunto, descobriu-se que era assim. Esther, capítulo 2, verso 23. Descobriu-se que ambos não foram encontrados em seus postos. O versículo descreve quando o resto dos eventos da Megilá ocorreram. Depois desses eventos, o rei Ahasverosh promoveu Haman. A Guemará pergunta: de que eventos particulares? Rava disse: somente depois que o santo, bendito seja ele, criou um remédio para o golpe e colocou em prática a cadeia de eventos que levaria à salvação milagrosa, foi Haman nomeado, preparado o terreno para que o decreto contra os judeus fosse emitido. Rava explica: como disse Resh Lakish, o santo bendito seja ele, não ataca o povo judeu,
a menos que já tenha criado um remédio para eles de antemão, como é afirmado: quando eu teria curado Israel, então a iniquidade de Efraim foi descoberta. Oséias, capítulo 7, verso 1. Mas não é assim em relação às nações do mundo. Com eles, Deus primeiro os ataca e só depois cria um remédio, como se afirma: e o Senhor ferirá o Egito, ferindo e curando. Isaías capítulo 19, verso 22. O versículo afirma: mas parecia desprezível aos seus olhos impor a mão apenas sobre Mordecai, porque ele tinha dado a conhecer o povo de Mordecai. Por isso Ramã procurou destruir todos os judeus que estavam em todo o reino de Ahasverosh, até mesmo o povo de Mordecai. Rava disse: a princípio ele queria impor suas mãos sobre Mordecai sozinho, e no final sobre o povo de Mordecai. E quem era o povo de Mordecai? Eram os sábios, ou seja, pessoas especiais de Mordecai. E finalmente, ele procurou trazer danos a todos os judeus. O versículo afirma: lançam por, isto é, sorte. Um sábio ensinou a seguinte baraíta: uma vez que a sorte caiu no mês de Adar, ele, Ramã, regozijou-se muito, pois viu isso como um presságio favorável para a execução de seus planos. Ele disse: a sorte caiu para mim no mês em que Moshe morreu, que é consequentemente um tempo de calamidade para o povo judeu. Mas ele não sabia que não só Moshe morreu no 7º de Adar, mas também nasceu no 7º de Adar. E, portanto, é também um tempo de regozijo para o povo judeu. Ramã disse a Ahasverosh: há Yeshno, um povo espalhado no exterior, Mefuzar, e disperso, Meforad, entre os povos em todas as províncias do teu reino. E suas leis são diversas das de cada povo, nem guardam as leis do rei, por isso não aproveita ao rei tolerá-los. Rava disse: não havia ninguém que soubesse caluniar como Ramã, pois em seu pedido ao rei ele incluiu respostas a todas as razões pelas quais Ahasverosh poderia estar relutante em destruir o povo judeu. Ele disse a Ahasverosh: vamos destruí-los. Ahasverosh disse-lhe: tenho medo do seu Deus, para que não faça comigo como fez com aqueles que se levantaram contra eles diante de mim. Ramã disse-lhe: ele tem dormido, Yashno, em relação às mitzvot, tendo deixado de observar as mitzvot, e portanto não há razão para temer. Ahasverosh disse-lhe: há os sábios entre eles que observam as mitzvot. Ramã disse-lhe: eles são um só povo, isto é, são todos iguais. Ninguém observa as mitzvot. É aquele princípio que eu já ensinei a vocês, né? A partir do momento que o pecado chega a um certo nível, que a displicência, todos pagam, ainda que haja justos entre as nações, entre o povo ali que esteja cumprindo. Ramã continuou com sua próxima resposta, expressa no versículo: talvez você diga que estou fazendo uma careca em seu reino, né? Que estou gerando um espaço. Ou seja, você teme que se uma nação inteira for dizimada, haverá uma área desolada dentro do reino. Não há necessidade de se preocupar. No entanto, pois eles estão espalhados, Efuzarim, entre os povos, e erradicá-los não resultará na criação de uma zona despovoada na área onde eles viveram. Além disso, talvez você diga que há benefício deles, mas esta nação é Meforad, como está mula estéril, Pereida, que não pode gerar descendência. E não há nenhum benefício a ser obtido com eles. E talvez você diga que há pelo menos uma província que está cheia deles. Portanto, o versículo afirma
que eles estão espalhados em todas as províncias do vosso reino, e não habitam um só lugar. Haman continuou, e as suas leis são diferentes das de cada povo, pois não comem do nosso alimento, nem se casam com as nossas mulheres, nem casam conosco com as suas mulheres, nem guardam as leis do rei. Passam um ano inteiro na ociosidade, como estão constantemente dizendo, Sheri Berri, acrônimo para é Shabbat hoje, Shabbat Hayom, é a Páscoa hoje, Pesach Hayom. O versículo continua, portanto não adianta ao rei tolerá-los, enquanto comem, bebem e desprezam o trono. Uma prova disso é que mesmo que uma mosca caia no cálice de um deles, ele jogará a mosca fora e beberá o vinho em que caiu. Mas se meu mestre, o rei, tocasse o copo de um deles, ele o jogaria no chão e não o beberia, uma vez que é proibido beber. Portanto, Haman concluiu, se agradar ao rei que seja escrito que eles sejam destruídos, e eu pesarei 10.000 talentos de prata nas mãos daqueles que têm o encargo do negócio, para trazê-lo aos tesouros do rei. Reish Laquish disse, é revelado e conhecido de antemão aquele que falou e o mundo surgiu, que no futuro Haman iria pesar ciclos contra o povo judeu. Portanto, ele providenciou que os ciclos do povo judeu que foram dados ao templo precedessem os ciclos de Haman. E isso é como aprendemos em uma Mishnah, Shekalim 2a. No primeiro de Adar, a corte faz um anúncio público sobre a contribuição para o templo de meios ciclos, que em breve será devida, e sobre a necessidade de arrancar misturas proibidas de diversos tipos de sementes dos campos, agora que elas começam a brotar. Portanto, acontece que o povo judeu dá os ciclos no primeiro de Adar, precedendo a data da destruição planejada de Haman do povo judeu e sua própria coleta de ciclos. Aqui eu faço uma abreviação para vocês entenderem, já que se trata de um assunto espiritual tão elevado. Existem certas coisas no reino espiritual que elas só acontecem para o bem, já que elas estão no poder do Sitra Achra, no poder do mal, elas só acontecem para a gente pelo bem se a gente resgatar, se a gente fizer um resgate. É por isso que existe o resgate do primogênito. É por isso que a esposa, quando o homem ele casa com a esposa, ele a adquire, e não é no sentido de comprar, tá, gente? Não é no sentido mundano, a mulher ela vai pertencer ao homem, o homem vai fazer o que quiser com aquela mulher. Não, Hasve Shalom. É no sentido que ela foi adquirida, que a dívida espiritual que pairava sobre ela foi paga. Da mesma forma sobre o filho primogênito. E o que o texto está dizendo aqui é que o santo, bendito seja ele, já sabia que no futuro Haman ia tentar pagar pelo povo de Israel. E é por isso que o Criador instituiu muito antes desse tempo chegar, que o povo de Israel deveria, no período determinado, fazer uma contribuição para o templo, que era o lugar mais santo, mais santificado na terra de Israel, de fazer um pagamento chamado de meio ciclo, como oferenda. E ele diz aqui, portanto, acontece que o povo judeu dá os ciclos no primeiro de Adar, né, que é o mesmo mês que caiu lá, que ele começou a lançar sorte, precedendo a data da destruição planejada de Haman do povo judeu e sua própria coleta de ciclos. Ahasverosh respondeu ao pedido de Haman, e o rei disse a Haman, a prata vos é dada, o povo também, para fazer com ele o que vos parece bom. Rabi Abba disse, as ações de Ahasverosh e Haman podem ser entendidas com uma parábola. Aqui podem ser comparadas a dois indivíduos
um dos quais tinha um monte no meio de seu campo, e o outro tinha uma vala no meio de seu campo, cada um sofrendo de sua própria situação. O dono da vala, percebendo o monte de sujeira do outro, disse a si mesmo: quem me dará este monte de sujeira adequado para encher minha vala? Eu até estaria disposto a pagar por isso com dinheiro. E o dono do monte, percebendo a vala do outro, disse a si mesmo: quem me dará esta vala por dinheiro para que eu possa usá-la para remover um monte de terra de minha propriedade? Em um momento posterior, um dia, eles se encontraram. O dono da vala disse ao dono do monte: vende-me o teu monte para que eu possa encher a minha vala. O dono do monte, ansioso por livrar-se do excesso de sujeira em sua propriedade, disse-lhe: toma de graça. Se o tivesse feito antes, da mesma forma o próprio Ahasverosh queria destruir os judeus. Como ele estava encantado que Haman tinha aspirações semelhantes e estava disposto a fazer o trabalho por ele, ele não exigiu o dinheiro dele. O versículo diz: e o rei tirou o anel da mão. Rabiaba bar Kahana disse: a remoção do anel de Ahasverosh para o selamento do decreto de Haman foi mais eficaz do que os 48 profetas e as 7 profetisas que profetizaram em nome do povo judeu. Como todos eles foram incapazes de devolver o povo judeu para o caminho certo, mas a remoção do anel de Ahasverosh os devolveu ao caminho certo, uma vez que os levou ao arrependimento. Os sábios ensinaram em uma baraíta: 48 profetas e 7 profetisas profetizaram em nome do povo judeu. E eles não subtraíram nem acrescentaram ao que está escrito na Torá, não introduzindo mudanças ou acréscimos nas mitzvot, exceto para a leitura da Megilá, que eles acrescentaram como uma obrigação para todas as gerações futuras. A Guemará pergunta: que exposição os levou a determinar que este era um modo adequado de ação? Com base em que eles adicionaram essa mitzvah, esse mandamento? Rabi Hia bar Avin disse, e Rabi Yehoshua ben Korha disse que eles raciocinavam da seguinte forma: se ao recordar o êxodo do Egito, no qual os judeus foram libertados da escravidão para a liberdade, recitamos cânticos de louvor, o cântico do mar e os hinos de Halel, Halel, que em hebraico significa louvor, então, a fim de recordar adequadamente o milagre de Purim e comemorar a libertação de Deus da morte para a vida, não é ainda mais verdade que devemos cantar o louvor de Deus lendo a história na Megilá? A Guemará pergunta: se assim for, nossa obrigação deve ser pelo menos tão grande quanto quando recordamos o êxodo do Egito e recitemos também o Halel em Purim. A Guemará responde: Halel não é dito em Purim, porque Halel não é recitado sobre um milagre que ocorreu fora de Eretz Israel, da terra de Israel. A Guemará pergunta se sim, também no que diz respeito ao êxodo do Egito, que foi um milagre que ocorreu fora de Eretz Israel, como podemos recitar cânticos de louvor? A Guemará responde: como é ensinado em uma baraíta, antes da época em que o povo judeu entrou em Eretz Israel, todas as terras eram consideradas aptas para cânticos de louvor a serem recitados por milagres realizados dentro de suas fronteiras, pois todas as terras eram tratadas igualmente. Mas, depois que o povo judeu entrou em Eretz Israel, aquela terra tornou-se dotada de maior santidade e todas as outras terras não foram mais consideradas aptas para cânticos de louvor serem recitados para milagres realizados dentro delas. Rav Nachman disse, uma resposta alternativa sobre por que Halel não é recitado em Purim: a leitura da Megilá em si é um ato de recitar o Halel. Rava disse, uma terceira razão pela qual o Halel não é recitado em Purim, dado que o Halel é dito lá, ao recordar o êxodo do Egito,
como depois da salvação lá, eles poderiam recitar a frase em Halel, louvai, ó servos do Senhor. Depois que sua servidão ao faraó terminou com sua salvação, eles eram verdadeiramente servos do Senhor e não servos do faraó. Mas pode-se dizer aqui, depois da salvação limitada comemorada em Purim, louvai aos servos do Senhor, o que indicaria que depois da salvação o povo judeu era apenas servos do Senhor e não servo de Ahasverosh? Não. Mesmo depois do milagre de Purim, ainda éramos servos de Ahasverosh, pois os judeus permaneceram no exílio sob domínio persa e, consequentemente, a salvação que estava incompleta não merecia a obrigação de dizer o Halel. A Guemará pergunta, tanto de acordo com a opinião de Rava, quanto de acordo com a opinião de Rav Nachman, isto é difícil. Não é ensinado na Baraíta, citado anteriormente. Depois que o povo judeu entrou em Eretz Israel, aquela terra tornou-se dotada de maior santidade e todas as outras terras não foram mais consideradas aptas para cânticos e louvor a serem recitados para milagres realizados dentro deles. Portanto, não deve haver nenhuma obrigação de alelo em Purim para o milagre realizado fora da terra de Israel, e as explicações alternativas de Rav Nachman e Rava estão incorretas. A Guemará responde, eles entenderam de forma diferente, pois pode-se argumentar que quando o povo foi exilado de Eretz Israel, as outras terras retornaram à sua adequação inicial e foram mais uma vez consideradas aptas para recitar alelos sobre milagres realizados dentro delas. Com relação à declaração que 48 profetas e 7 profetisas profetizaram em nome do povo judeu, a Guemará pergunta, não há mais ninguém? Não está escrito a respeito do pai de Samuel, Elcana, e havia um certo Errad, homem de Ramataim, Sofim, que é exposto da seguinte forma para indicar que Elcana era um profeta? Ele era um Errad, de 200 Mataim, profetas, Sofim, que profetizaram em nome do povo judeu. Se sim, porque foi afirmado aqui que havia apenas 48 profetas? A Guemará responde, de fato havia mais profetas, como é ensinado em uma baraíta. Muitos profetas surgiram para o povo judeu, contando com o dobro do número de israelitas que deixaram o Egito. No entanto, apenas uma parte das profecias foi registrada, porque apenas profecias que eram necessárias para gerações futuras foram escritas na Bíblia para a posteridade. Mas o que não era necessário, pois não era pertinente às gerações posteriores, não foi escrito. Portanto, os 55 profetas registrados na Bíblia, embora não fossem os únicos profetas do povo judeu, foram os únicos registrados devido às suas mensagens eternas. Então aqui está uma explicação da Megilá, que eu nunca trouxe para vocês dessa forma, né, lendo diretamente do Talmud, e eu tenho certeza que quando nós estivermos lendo, né, a Megillat Esther, vocês vão entender ainda melhor essa leitura com tantas explicações, tá? Mais à frente, um outro dia, eu vou trazer algumas explicações acerca do que aconteceu com o Haman. Aconteceram muitas coisas ruins com ele enquanto ele tramava derrubar Mordecai, e não está na Megillat, mas está no Talmud. Inclusive, em uma das passagens, a própria filha dele jogou, né, dejetos no próprio pai, porque pensava que era Mordecai. E, e é interessante isso, é uma das coisas que aconteceu com ele, né? E que não está na Megillat, mas que está no Talmud. Então, futuramente eu vou trazer mais explicações para vocês que vão enriquecer bastante o ponto de vista de vocês e a espiritualidade de vocês. Percebi agora que está conosco a nossa querida Silvana Soares. Espero que esteja melhor, que se recupere prontamente. Peço a vocês que continuem em oração por ela. Bem. Bom, gente, eu vou começar a leitura da Megillat Esther.
É rápido, creio que dentro de 1 hora, no máximo, teremos terminado. São 10 capítulos, né? Um livro curto, mas são 10 capítulos. É necessário muita atenção em cada palavra. Né? E quando eu falar a palavra, o nome Haman, né, que seu nome seja apagado, vocês fazem algum barulho, tá? Eu vou dar uma pausa. Eu não, é melhor que vocês fiquem com o microfone fechado, tá? Vocês fazem barulho para vocês mesmos. Mas eu vou dar uma pequena pausa, nome Raman, para depois vocês poderem escutar em seguida o, o retorno da leitura. Okay? Pode ser que entre um capítulo e outro eu faça uma pausa para beber água, né? Porque são 10 capítulos, então para molhar a garganta. Eu vou começar agora, né? Para não fazer depois. Então, pode ser que eu faça uma pausa entre um capítulo e outro. Então, se vocês perceberam uma pausa muito longa, vocês já sabem. Bebendo água, tá? Bom, vou começar, tá, gente? Deixar aqui bem grande para vocês poderem acompanhar também. Né? É, tenho a leitura de 3 bênçãos, tá? Que são recitadas, mas essas bênçãos elas são recitadas na sinagoga. O Razan deve estar em pé, tá? Para fazer essa, essa bênção. É, então, mas eu quero fazer pelo menos a primeira, tá? Porque é a bênção que vai fazer a leitura, né? Então é muito importante fazer ela. Tá? E ela diz aqui, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzvanu al mikra megillah. Essas outras duas são recitadas, na verdade são as três, tá? Elas são recitadas na sinagoga, o Razan ele faz em pé. Tá? Como nós não estamos numa sinagoga, não temos aqui Sefer Torá, todas as questões pertinentes a uma sinagoga, também não temos aqui impresso em hebraico, né, a Megilat Esther. Então vou fazer só essa primeira benção e vamos dar continuidade, tá bom? Livro de Esther. Isto aconteceu nos dias de Ahasverosh, o Ahasverosh que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Ahasverosh no trono de seu reino, que está em Shushan, a capital, no terceiro ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus ministros e seus servos, a armada da Pérsia e da Média, os governadores e chefes das províncias estavam perante ele, quando mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza por muitos dias, por 180 dias. Passados esses 180 dias, o rei deu um banquete a todo o povo que se achava na capital Shushan, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do Jardim Real. Havia tecidos coloridos de toda classe, tecidos de lã azul celeste, atados em cordões de linho e de púrpura a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e prata, sobre um pavimento de pórfiro, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se de beber a eles em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, como o poder do rei. E a bebida era como estava prescrito. Não havia quem forçasse, pois o rei havia ordenado a todos os capitães da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Ahasverosh. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre pelo vinho, mandou que Memorhan, Bista,
Harvona, Bigtá, Avagta, Zetar e Harcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Ahasverosh, introduzissem à presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era muito formosa. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam as coisas do rei, na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcená, Shetar, Admata, Tarshish, Meres, Marcená e Memorhan. Os 7 ministros da Pérsia e da Média, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam no primeiro lugar no reino, sobre o que se devia fazer. Segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei Ahasverosh, por intermédio dos eunucos. Então Memorhan disse na presença do rei e dos ministros: a rainha Vasti não somente pecou contra o rei, mas também contra todos os ministros e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Ahasverosh. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seus maridos, aos seus olhos, quando disserem: o rei Ahasverosh mandou que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real e que se escreva nas leis da Pérsia e da Média e não se revogue, visto que Vasti não veio à presença do rei Ahasverosh. O rei dará ao reino dela outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra a seus maridos, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. O conselho pareceu bem tanto ao rei como aos ministros, e o rei fez segundo a palavra de Memorhan. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, para que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Passadas estas coisas, e já apaziguado o furor do rei, Ahasverosh, ele se lembrou de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os moços do rei que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha ao rei comissários em todas as províncias do seu reino, e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura em Shushan, a capital, na casa das mulheres, sob as vistas de Regai, o eunuco do rei, responsável pelas mulheres. E deem-se-lhes os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará no lugar de Vasti. Isto agradou ao rei, e assim se fez. Havia um certo homem judeu em Shushan, na capital, chamado Mordecai ben Yair, filho de Shime e bisneto de Kish, da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jehonia, o rei de Judá, a quem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia exilado. Ele criara Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha nem pai nem mãe, e a moça era bela, de porte formoso e boa aparência. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe,
Mordecai a tomara por filha. Ao ser divulgado o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças em Xuxan, a capital, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, o responsável pelas mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os alimentos devidos a ela, como também as 7 jovens que lhe pertenciam, para lhe serem dadas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como passava Ester e do que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Ahasverosh, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com ungüentos em uso entre as mulheres. E com isto é que a jovem vinha ao rei. A ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sob as vistas de Shaashgaz, o eunuco do rei, responsável pelas concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. E quando chegou a vez de Ester, Bate-Avihail, o tio de Mordecai, que a tomara por filha, ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, o eunuco do rei responsável pelas mulheres. E Ester agradou aos olhos de todos os que a viam. Assim, Ester foi levada ao rei Ahasverosh, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tevet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus ministros e aos seus servos. Era o banquete de Ester. E concedeu alívio às províncias e fez presentes segundo o poder do rei. Quando pela segunda vez reuniram-se as virgens, Mordecai estava sentado no portão do palácio real. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como lhe ordenara Mordecai, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Naqueles dias, estando Mordecai sentado no portão do palácio real, 2 eunucos da guarda real do portão, Bigtan e Teresh, indignaram-se e tramaram atentar contra o rei Ahasverosh. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Ester. E Ester disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato. E ambos foram pendurados numa forca. E isso foi registrado no livro das crônicas perante o rei. Depois destas coisas, o rei Ahasverosh engrandeceu Haman ben Hamedata, o Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os ministros que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam no portão do palácio real, inclinavam-se e prostravam perante Haman, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam no portão do palácio real disseram a Mordecai: por que transgrides a ordem do rei? Sucedeu, pois, que dizendo a ele isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos,
o fizeram saber a Hamán, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Hamán que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, menosprezou em seus olhos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, Hamán procurou destruir todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Ahasverosh. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Ahasverosh, se lançou isto é, um sorteio, perante Hamán, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Então, Hamán disse ao rei Ahasverosh: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se por escrito que sejam mortos, e através dos que executarem a obra eu pesarei, através deles, 10.000 talentos de prata que entrem para os tesouros do rei. Então o rei tirou o seu anel da mão, deu-o a Hamán ben Hamedata, o Agagita, o adversário dos judeus, e o rei disse a Hamán: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for de seu agrado. E foram chamados, pois, os escrivãos do rei no dia 13 do primeiro mês, e segundo ordenou Hamán, tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos ministros de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Em nome do rei Ahasverosh se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se cartas por meio dos mensageiros a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moço até velho, crianças e mulheres, em um só dia. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Tais cartas continham a ordem do decreto para que se proclamasse a lei em cada província, de forma clara, a todos os povos, para que se preparassem para esse dia. Os mensageiros, pela ordem do rei, partiram-se apressadamente, e a lei foi proclamada na capital Xuxan, e o rei e Hamán se sentaram a beber, mas a cidade de Xuxan estava perplexa. Quando Mordecai soube tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, em sinal de luto, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até o portão do Palácio Real, porque ninguém vestido de pano de saco podia passar pelo portão do Palácio Real. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então chamou a Hatar, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, Hatar à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai,
no portão do palácio real. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a respeito da prata que Haman prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o conteúdo do decreto escrito que se publicara em Shushan para os destruir, para que o mostrasse a Ester e a fizesse saber, e lhe ordenasse que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia. E na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. E Hatar voltou e fez a saber a Ester as palavras de Mordecai. E Ester respondeu a Hatar para dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Ester. Então Mordecai lhes disse que respondessem a Ester: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para este momento que chegaste ao reinado? Então Ester disse que respondessem a Mordecai: vai, reúne a todos os judeus que se acharem em Shushan e jejuai por mim. Não comais nem bebais 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se perecer, perecerei. Então Mordecai se foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no interior da casa do rei, defronte de sua residência. O rei estava sentado no seu trono real em seu palácio, frente ao portão da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela a graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se dará a ti. Ester respondeu: se bem parecer ao rei, venham o rei e Haman hoje ao banquete que eu lhes preparei. Então o rei disse: fazei apressar a Haman para atender a palavra de Ester. E o rei e Haman vieram ao banquete que Ester havia preparado, e disse o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se dará a ti. O que desejares cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então Ester respondeu e disse: minha petição e desejo é, se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Haman ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei segundo a palavra do rei. Então Haman naquele dia saiu alegre e de bom ânimo. Mas quando viu Mordecai no portão do palácio real, e ele não se levantou nem se moveu diante dele, encheu-se de furor por causa de Mordecai. Haman, porém, se conteve e foi para casa. E mandou vir os seus amigos e a Zeresh, sua mulher. Haman contou-lhes a glória da sua riqueza e o grande número de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os ministros e servos do rei. Haman disse mais: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei
ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai sentado no portão do palácio real. Então Zeresh, sua mulher, e todos os seus amigos lhe disseram: faça-se uma forca de 50 cúbitos de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entre alegre com o rei no banquete. A sugestão foi bem aceita por Haman, que fez a forca. Naquela noite, o rei perdeu o sono, então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, as crônicas, e elas foram lidas diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtan e a Teresh, e os dois eunucos da guarda real do portão, que tinham procurado estender a mão para matar o rei Ahasverosh. Ao que o rei disse: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? E os moços do rei responderam: nada lhe foi conferido. O rei perguntou: quem está no pátio? E Haman tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Haman, lhe tinha preparado. Os moços do rei lhe disseram: eis que Haman está no pátio. E o rei disse que entrasse. Quando Haman entrou, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Haman disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim, para que lhe sejam feitas honrarias? E Haman respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam uma veste real que o rei tenha usado, e um cavalo em que o rei tenha montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se a veste e o cavalo às mãos de um dos mais nobres ministros do rei, e vistam aquele a quem o rei deseja honrar, e o façam montar no cavalo na praça da cidade, e diante dele apregoem: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Haman: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado no portão do palácio real, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Haman tomou a veste e o cavalo, vestiu a Mordecai e o fez montar no cavalo na praça da cidade, e apregoou diante dele: assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o portão do palácio real, porém Haman se empurrou para a sua casa, angustiado e de cabeça coberta. Haman contou a Zeresh, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. E então os seus sábios e Zeresh, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás diante dele. E estes ainda falavam com ele quando chegaram os eunucos do rei e apressadamente o levaram a Haman ao banquete que Ester preparara. Veio, pois, o rei com Haman para beber com a rainha Ester, também no segundo dia, durante o banquete do vinho. O rei disse a Ester: qual é a tua petição, rainha Ester? E se dará a ti.
o que desejares cumprir-se-á, ainda que seja a metade do reino. Então a rainha Esther respondeu e disse: se aos teus olhos, ó rei, achei graça, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque ao inimigo não se lhe importa o prejuízo que terá o rei. Então o rei Ahasverosh falou e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E Esther respondeu: o adversário e inimigo é este mal Haman. Ao que Haman se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e passou para o jardim. Haman, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim real à casa do banquete do vinho, Haman tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. Então o rei disse: acaso terias querido forçar a rainha perante mim, na minha casa? Tendo o rei dito estas palavras, cobriram-se as faces de Haman. Então Harvoná, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Haman uma forca de 50 cúbitos de altura que ele fez para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então o rei disse: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Haman na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Naquele mesmo dia, o rei Ahasverosh deu à rainha Esther a casa de Haman, o inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que ele era para ela. O rei tirou o seu anel que tinha tomado de Haman e o deu a Mordecai, e Esther pôs a Mordecai para dispor da casa de Haman. Esther falou mais perante o rei, e se lhe lançou aos pés, e chorou e lhe implorou que revogasse a maldade de Haman, o Agagita, e o seu pensamento mau que havia empreendido contra os judeus. E o rei estendeu para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou e pôs-se de pé diante do rei, e ele lhe disse: se parecer bem ao rei, e se achei graça aos seus olhos, se esta coisa é reta diante do rei, e se nisto lhe agrado, escreva-se que se revoguem as cartas concebidas por Haman ben Hamedata, o Agagita, nas quais ele escreveu para aniquilar os judeus de todas as províncias do rei. Pois como poderei ver o mal que se abaterá sobre meu povo? Como poderei ver a destruição da minha parentela? Então o rei Ahasverosh disse à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esther a casa de Haman, e a ele penduraram-no numa forca, porquanto intentara matar os judeus. Escrevei, pois, a respeito dos judeus, como bem vos parecer, em nome do rei, e selai-vos com o anel do rei, porque aquilo que for escrito em nome do rei, e com o seu anel se selar, não se pode revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquela hora, aos 23 dias do terceiro mês, que é o mês de Sivan, e segundo tudo quanto Mordecai ordenou, escreveu-se um édito para os judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos ministros das províncias que se estendem da Índia à Etiópia. 127 províncias,
a cada uma no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. E também aos judeus segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Escreveu-se em nome do rei Ahasverosh e se selou com o anel do rei. As cartas foram enviadas por meio dos mensageiros montados em cavalos e ginetes montados em camelos de corrida. Nelas, o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar toda e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles. Crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. Num mesmo dia, em todas as províncias do rei Ahasverosh, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do édito em todas as províncias foi enviada a todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros e os ginetes montados em camelos de corrida que se usavam no serviço do rei saíram imediatamente, impelidos pela ordem do rei, e o édito foi publicado em Shushan, a capital. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Shushan exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Ahasverosh, ajuntaram-se para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os capitães do rei elevavam os judeus, porque abateu-se sobre eles o temor de Mordecai, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois o homem Mordecai ia se tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Em Xuxá, na capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também em Parchandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adaliá, Argdata, Parmasta, Argsai, Argdai e Vaizata, os 10 filhos de Haman ben Hamedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número de mortos. Na capital Shushan, e o rei disse à rainha Ester, na capital Shushan, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Haman, nas demais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição, e se dará a ti? Ou o que ainda desejares se cumprirá? Então Ester disse, se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Shushan, que também façam amanhã segundo o édito de hoje, e pendurem na forca os 10 filhos de Haman. Então o rei disse que assim se fizesse. Publicou-se o édito em Shushan e penduraram os 10 filhos de Haman. E os judeus que se achavam em Shushan
Reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar e mataram em Xuxan 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Isto sucedeu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14 descansaram, e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Xuxan, reuniram-se nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram um dia de banquete e festa. Assim, os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria e de banquetes, e dia de festa e de mandarem porções de comidas uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que achavam-se em todas as províncias do rei Ahasverosh, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luta em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções de comidas uns aos outros, e dádivas aos pobres. Assim os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera, porque Haman ben Hamedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha tentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, um sorteio para os assolar e destruir. Mas tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que intentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam pelo nome de Purim, por causa do por causa de todas as palavras daquela carta, e do que testemunharam, e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus e tomaram sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos os que se chegassem a eles, os convertidos, que não se deixaria de comemorar estes 2 dias, segundo o que se escrevera deles, e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguirá entre os seus descendentes. Então, a rainha Ester Bat Avihail e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade pela segunda vez para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Ahasverosh, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinha estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência. Acerca do jejum e do seu lamento, e o mandato de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim e se escreveu no livro. Depois disto, o rei Ahasverosh impôs tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, eles estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Ahasverosh, e grande para com os judeus, e estimado pela maioria de seus irmãos.
tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade e paz de toda a sua descendência. Cumprimos mais uma mitzvah, né? Cumprimos aqui a leitura da Megilat Esther. Inicialmente trouxe para vocês algumas informações a respeito da Megillah no Talmud, né? Com informações bem esclarecedoras. Acredito que a maioria de vocês não tinham acesso a essas informações, nunca tinham ouvido, né? E deixo aqui meu compromisso de posteriormente trazer ainda mais informações, tem informações riquíssimas. Por exemplo, quando o rei ele engrandece Mordecai, né? Pela sugestão do próprio Haman, seu nome seja apagado, e Haman vai levando a Mordecai no cavalo, né? Gratidão, Davi. Ele vai levando Mordecai no cavalo, a própria filha de Haman, pensando que Haman estava tramando, né, os planos contra Mordecai, pensando que era o Mordecai que estava puxando o cavalo. Quando ele passou por baixo da casa dele mesmo, né, dele próprio, do Haman, a filha dele, ele joga certos elementos fisiológicos naquele cidadão que, na verdade, era o pai dela, né? E é após isso que ele chega todo sujo, né, humilhado pela própria filha, continuou lá a trajetória até a praça, né? E quando ele volta para casa e tá lá sua esposa, tá lá seus amigos, a mulher dele dá o golpe final, né? Se Mordecai é dos judeus de quem diante tu já começaste a cair, e aí você imagina a figura toda suja, né? De dejetos, jogado pela própria filha, tu não conseguirás coisa alguma. Né? E aí começou a queda dele realmente. Né? Então, meus queridos, gratidão por estarem aqui, por cumprir mais um mandamento, como nós lemos no final, né? Nós, judeus, aceitamos sobre nós e sobre toda a nossa descendência cumprir isso todos os anos, relembrar o que aconteceu, e todos os que se ajuntaram a nós, que são vocês que estão aqui, também cumprindo este belo mandamento. A festividade ela é marcada por comida, né? A comida típica é o Osnei Aman. A Johanna gosta de chamar de Hamentachen. Né? É interessante, né? Que eu me uno com a mulher, né? Como ela como minha companheira, ela vai fazer o quê? Vai fazer comida ashkenazi, né? Eu sou sefaradi, ela vai falar. Gente, em hebraico, lá em Israel, existem duas palavras, né? Osnei Aman, que significa as orelhas de Haman, e tem o Hamentachen, que é a mesma coisa, só que é um nome mais usado pelos Ashkenazi, tá? E em hebraico também nós temos algumas palavras, né? Como em português, quando a gente quer chamar a atenção de alguém, né? A gente diz o quê? Havia, né? Anda, bora, anda, havia. Em hebraico nós temos o Kadima, né? Que eu uso bastante, né? Bora, Kadima, vamos. E aí Ohana, ela usa o, o Yala, que é árabe. Então você vê que a mulher, ela tá sempre ali, né? Tem sempre a sua particularidade. Então, assim, quero agradecê-la, quero agradecer a Johanna que preparou tudo, tá? Tá lá bem ornamentado, fez as comidas, ó, o Deco ali mostrando comida também. Só que aí aconteceu isso, né, gente? Eu tinha esquecido, porque passou esse período aí da minha doença, que vocês oraram bastante. E eu tava lá na casa dela, né? E só que aí chegou o período, eu disse, poxa, gente, eu passei 3 semanas aqui, eu não... o microfone tá lá, eu tenho que ir para lá. Então eu vim para cá para fazer a transmissão e volto para lá de novo. Tá bom? Mas gratidão a vocês. Espero que vocês tenham aí as comidas de vocês, tá?
Eu dei até dica ao pessoal, disse, olha, quem não fez o Osneaman, né, que é aquele doce, ele é triangular, tem um docinho no meio, pra lembrar aquelas orelhas do Raman, né, que dizem que ele era pontudo. É muito fácil de fazer, a receita é simples, não gasta quase nada de material. E bebida, né? Sim, bebida, nós judeus bebemos, tá? Bebida alcoólica. Você não é obrigado a beber muito, pega um teor mais baixo, tem aquelas. Era um elfo, o Hierro colocou ali. Bom, o Deco já tá ali com a sua bebida. Comprei alguns vinhos. Né? A pessoa falar alguns, a pessoa pensa que é um bocado, né? Não, eu comprei 2 garrafinhas. Tá? O gin, vodka, né? Tem que falar o correto, a pronúncia correta, né? Vodka. Comprei vodka. Então, tem comida. Terminando aqui, eu vou para lá encontrar com ela. Tá lá tudo direitinho. Quero agradecer mais uma vez, né, as pessoas que patrocinaram aqui o nosso purinho aqui, que foi o Hierro, a esposa dele, a Rose, o André. Gente, eu fiquei muito feliz. Nós cumprimos uma mitzvah que vocês não têm ideia. Eu estava no mercado na sexta-feira, bem antes do Shabat, claro, né? Para não descumprir o Shabat. E mercado sempre tem aquelas pessoas que chegam, né? Moço, o senhor pode comprar isso para mim, aquilo, pagar ali. E eu fui pegando algumas coisas, né? Para a pessoa, meio que fazendo uma mini cesta básica para ela. E tudo isso é proporcionado por vocês, tá? Então é uma mitzvah nossa, nós cumprimos isso. Né? A Rose, o Hierro, o André, eu também, nós cumprimos isso. Então, que seja para a nossa elevação espiritual, para a nossa cura, para a nossa parnassal, nosso sustento, tá bem? Que os céus digam amém. Meus queridos, então é isso. Espero que tenham gostado da leitura. Esse ano foi bem melhor, né? Ano passado eu estava resfriado, foi difícil fazer a leitura. Desculpa. Vocês lembram, né? Eu estava resfriado, tá até gravado, tá lá no YouTube. Mas a gente, com toda aquela dificuldade, nós conseguimos cumprir, né? Esse ano eu disse ao criador, por favor, senhor, resfriado não, tá demais já, toda a leitura eu tô lá resfriado. Aí o criador disse, não tem problema não, dessa vez vai ser no nariz, não vai ser no pé. Mas eu recuperei, tá bem, gente? Tá, tudo é para o bem, tudo tem uma lição, tem um ensinamento, né? Bom, deixa eu ver aqui os comentários de vocês e aí a gente encerra, né? Já foi feita a leitura, disse que aí dava mais ou menos 1 hora, foi isso mesmo que aconteceu, né? Ora, só uma Oi, interrupção. O senhor tem Super Bonder aí? tenho, eu levo. Traz aqui. Obrigada. Bom, Davi, Isso tem a ver com gratidão, a meu live, querido. né? Oi? Tem tudo a ver com a live. Né? Bom, Davi, meu querido, gratidão, foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Fazia bastante tempo que eu não te via, né, nas lives, seja bem-vindo. Silvana, minha amiga, espero que você se recupere prontamente, que haja cura dos céus agora em tempo próximo. Tá? O Davi colocou aqui, gostei muito das informações, o erro muito bom. O André colocou, os céus trabalham contra os inimigos dos devotos de Hashem. Isso é verdade. Erro colocou aqui, a sarça, segundo Moshe Grailak, era um arbusto espinhento que ao se colocar a mão entrava fácil, mas para tirar se furava. Não, não duvido não, hein? Não duvido. Né? A vida é assim, a gente às vezes vê alguma coisa e vai colocar a mão. Já notou, já viu aqueles vídeos que tem na internet que a criança coloca a cabeça na cadeira entre um ferro e outro? Eu não sei como é que é isso. Para entrar, passa na hora. Vai para sair. Deixa eu ver aqui. Erro colocou aqui. Então, se mexer com o povo judeu, pode até conseguir, mas vai se ferir. Exato. É aquilo que a gente viu lá no Talmud, né? O Criador, antes dele ferir o povo de Israel, dele trazer algum castigo, alguma coisa merecido, né? Ele primeiro ele cria a libertação, ele cria a solução, né? Já contra as nações, não. Primeiro ele fere e depois é que ele dá a solução, né? Ah,
Depois ele colocou, era um elfo, o Mal Raman. Duvido não, viu? Pela narrativa, orelha pontuda, né? Eu não duvido. Davi colocou aqui que será mais presente nas lives. Será muito bem-vindo, viu, querido? Bom, gente, então é isso. Gratidão a todos vocês. Purim de Samer. Feliz Purim para vocês. Comam direitinho, tá? Bebam. Amanhã é domingo, então não tem nem a preocupação de dizer que vai trabalhar, né? Festejem. Lembre-se que são 2 dias. Tem a leitura, a tradição de ler a leitura da Meglata amanhã de manhã, né? Veja como é que nós sabes, né? Manda a gente beber hoje e amanhã de manhã manda ler, né? Você bêbado, a visão turva, né? Acordar tarde, aí vai ler a Meglata Esther. Eu vou colocar lá no grupo, tá, gente? Quem quiser cumprir essa mitzvah, fazer a própria leitura de vocês, então amanhã de manhã pode fazer essa leitura. Ah, professor, eu posso fazer até que horas? Você pode fazer até o meio-dia, tá? Começar ali até o meio-dia. Você pode fazer a sua leitura. Vocês viram, é muito curto, são 10 capítulos curtos, tá? Então vou postar lá no grupo. Por isso, a meia para todos. Bora comer, beber. Né? Eu quero ver quem é que vai cumprir aquele mandamento de beber até não saber distinguir a mão direita da mão esquerda. Já expliquei, tá, gente? Cuidado, eu expliquei que tem um sentido, tem Rapaz, um eu nível. já não sei qual é a minha mão esquerda e qual é a minha mão direita. Então o mandamento tá cumprido, eu sobro. Eu só vou dar um tchau. Só um Tem, tchau. tem, tem gente que é assim, que não sabe realmente qual é a mão direita e a mão esquerda, né? Então já cumpriu sem beber. Bom, meus queridos, lembrando que tem um nível SOD a respeito desse assunto, eu já postei lá no grupo, tá? Com as devidas referências. No nível SOD eu mostrei lá, né, que na gematria, tanto Haman como Mordecai tem a mesma gematria, tem o mesmo valor. Então, quando diz beber até não saber entre uma coisa e outra, é um sentido espiritual. É no sentido que é para a gente estudar, para entender o nível SOD, mas também estudar com alegria. Bebendo, comendo, festejando, dançando. Inclusive, eu não coloquei umas músicas de Purim para vocês esse ano, hein, gente? Eu vou ver se eu consigo fazer uma seleção rápida aqui de Purim e mandar umas músicas para vocês para animar aí, tá bom? Vou esforçar nesse sentido. Gratidão a todos vocês. Vamos voltar com as aulas avançadas. A turma avançada, eu vou ensinar uma coisa para vocês que vai estar além do nível SOD. O nível SOD, eu já revelando um segredo aqui, o nível SOD, ele tem um nível SOD em SOD. Ele tem outro nível, tá? É igual o nome do criador, que são 4 letras, mas você tem um quinto nível, que é o pontinho do Yud. Então, na próxima aula avançada, eu vou revelar algumas coisas para vocês que vêm do nível SOD em SOD. Vocês vão gostar. Mas eu não vou ficar trazendo sempre, não, hein? Tá? É só dessa vez. Então, quem perder, vai perder muito conteúdo. Gratidão a todos vocês por Insamer. Festejem bem. São 2 dias de festa, tá? É hoje e vai até amanhã à noite. Termina na segunda aí, tá bom, gente? Gratidão a todos vocês. Tchau, tchau. Por Insamer para todos.